A gente fala agora de uma doença muito séria que assombrou a população durante décadas, a poliomielite. Ela está erradicada no Brasil pelo menos há 33 anos por causa da vacinação. Mas enquanto a cobertura vacinal anda cada vez mais baixa, um caso suspeito está sob investigação e a Ariane Bittencourt vai trazer informações pra gente. Pois é, esse caso suspeito de poliomielite acendeu um alerta vermelho em todo o país. O registro acontece, então, no nordeste do Pará, em Santo Antônio do Tauá, e é justamente de uma criança de 3 anos de idade. Bom, o Ministério da Saúde, em nota, descarta que seja um caso confirmado de poliomielite. Já o Instituto Evandro Chagas confirma a presença do vírus nas fezes dessa criança. Para a gente entender um pouco melhor desse caso e do que a gente pode fazer para evitar que a poliomielite, a paralisia infantil, volte de fato a acontecer no país. A gente está aqui com o infectologista Emerson Luz. Doutor, obrigada por nos receber. Bom, primeiro nesse caso a gente tem de um lado o Ministério descartando a ocorrência positiva, por outro a gente vê esse vírus identificado de fato nas fezes dessa criança. Qual que é o cenário de fato que temos agora? Toda paralisia flácida aguda abaixo de 15 anos deve ser um caso suspeito e tem que ser investigado e tratado como se fosse realmente o vírus circulando para fazer todas as medidas de contenção. Pode ser que ocorra até a presença do vírus ou mesmo pela vacinação, mas o mais importante é o alerta, que se tiver com uma baixa cobertura vacinal, como nós estamos percebendo em algumas localidades, o vírus entrando e circulando, ele vai se espalhar e vai ter um impacto muito grande na saúde pública, levando muitas crianças a adoecerem. Bom, é possível que alguém sendo vacinado contra a polio acabe tendo algum tipo de reação, mas tudo isso dentro dos parâmetros normais e esperados, como para qualquer outra vacina. Toda vacina ela pode ter um efeito adverso. O Brasil tem um sistema de vigilância que funciona muito bem e é modelo mundialmente. Pode ocorrer sim a presença do vírus vacinal, mas ele não vai causar doença em si. Existem alguns relatos, mas não vai causar doença. É a melhor forma de proteção hoje é vacinar, manter uma cobertura vacinal acima de 90%. Em algumas localidades do Brasil está abaixo de 50%. O vírus ainda está circulando em alguns países, Afeganistão, Tailândia, Índia e alguns países africanos. Se circular, se chegar aqui no Brasil com baixa cobertura vacinal, vai ser um grande problema de saúde pública. Bom, esse risco então é real. Aqui no Brasil a gente tem esse vírus erradicado há mais de 30 anos, mas se as pessoas se descuidarem, em especial com relação à vacinação, lembrando que tem uma campanha em curso agora, o risco é real. O risco é real. Temos que lembrar que, apesar de todas as campanhas de vacinação, a vacina está sempre disponível nos postos de saúde e nos postos de vacinação. E é muito importante manter a caderneta de vacinação sempre em dia e atualizada. Tem especialistas nesses locais que vão avaliar a caderneta das crianças e fazer a vacinação e atualização de todas as vacinas. Só para terminar, então, vamos esclarecer o que é a poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil. O que é isso? O que isso pode causar? Quem pode acometer? Poliomielite é a paralisia infantil, uma doença causada por um vírus, ou poliovírus, e é transmitido, ou uma transmissão fecal-oral, com água contaminada, alimentos contaminados, ou mesmo com secreções oral. E pode ter uma sequela neurológica importante. Muitas pessoas podem acabar transmitindo por semanas e não tiveram muitos sintomas. Principalmente abaixo de 5 anos pode ter um impacto muito grande com crianças com sequelas, aquele quadro que nós víamos antigamente, uma perna atrofiada ou mesmo paralisia, dificultando a fala, a deglutição, um impacto que vai para toda a vida dessa criança. Aí a gente se pergunta, faz sentido correr o risco de passar por tudo isso e tem uma vacina no posto de graça há anos? Não faz o menor sentido. E falando em vacinação, o Ministério da Saúde decidiu então prorrogar essa campanha de imunização contra a poliomielite, porque a meta de cobertura vacinal não foi atingida. Gente, vacina é um negócio primordial para a gente manter a saúde. Vamos falar com a Maíra Guedes agora para saber como é que está a situação aqui no Distrito Federal. Será que a gente tem dados da porcentagem do público-alvo que já vacinou, Maíra? Temos sim, viu? E é um nível bem abaixo, inclusive, do registrado pelo Ministério da Saúde em todo o país. A gente está com 60% das crianças alvo dessa campanha vacinadas até agora, 60%.
O ideal é que seja 95%, e aqui no Distrito Federal, fazendo uma conta aí rápida, viu, o Neila, foram aplicadas até agora 67.982 doses da vacina contra a poliomielite, sendo que aqui no DF público, estimado pela Secretaria de Saúde, é de 160 mil crianças. Portanto, o percentual aqui no Distrito Federal é de 44% da população-alvo vacinada contra a poliomielite. É um percentual bem abaixo do estipulado pelo Ministério da Saúde e também abaixo do percentual registrado em todo o país. Por isso, essa campanha contra a poliomielite, ela foi prorrogada. Na semana passada havia terminado no dia 30 de setembro, começou em 8 de agosto, foi até o dia 30 de setembro, lembrando que nesse período aí o Ministério da Saúde também prorrogou algumas vezes, justamente para fazer um apelo para que essas crianças fossem vacinadas. Então a gente está novamente nessa campanha, é uma força-tarefa, é uma conscientização para que essas crianças sejam vacinadas. Crianças até 5 anos incompletos. E a gente já até trocou uma ideia aqui antes com relação como é que essa vacina ela é dada. A vacina contra a poliomielite ela é já dada ali no início da vida do bebê, aos 2, aos 4 e aos 6 meses, que é a injeção que é aplicada. Aos 15 meses e aos 4 anos tem um reforço, que é aquela gotinha que a gente recebe na boca, e em campanhas como essa também tem a gotinha. Por isso que é importante que os pais fiquem atentos a essas vacinas e procurem os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, para poder vacinar. Porque, Neila, é a única forma de combater essa doença, porque é uma doença que não tem tratamento. A única forma, então, de prevenção é por meio da vacina, e a gente lembra que em 1989 foi o último ano que nós registramos a doença aqui no país. Então, a expectativa é que ela não retorne, e por isso essa campanha de vacinação. Com relação a esse percentual, também é importante a gente ressaltar o seguinte: aqui no DF 44%, em nível nacional 60%. O último ano que o Ministério da Saúde conseguiu atingir ali os 95% foi em 2015, que a vacinação contra a poliomielite chegou a 98% durante a campanha. Depois disso veio só caindo. A pandemia foi menor ainda, 76%. Agora estamos com 60% da vacinação, ou seja, estamos ainda muito abaixo do nível estipulado pelo Ministério da Saúde. Fica esse apelo. Os endereços das unidades básicas de saúde que oferecem essa vacina estão no site da Secretaria de Saúde, saude.df.gov.br. Inclusive, a gente está aqui numa unidade básica de saúde que fica no Cruzeiro Novo, que é a UBS número 1. Aqui também está dando essa vacina, os pais podem procurar, não tem fila, é um ambiente muito tranquilo para trazer os filhos para vacinar, e a gente reforça esse apelo, né, Neila? Tá certo, Maíra. Olha, ninguém quer ter uma responsabilidade dessa para carregar pro resto da vida, ver um filho doente, saber que foi por falta da vacina e porque não levou. É muito simples, postinho tem em todo o bairro, então é importante você procurar o mais próximo da sua casa, atualizar a vacina, e não adianta chegar lá dando gotinha, não. Tem que fazer o processo correto. Se a sua criança perdeu o começo da vacinação, no posto vão saber te orientar como é que você faz para atualizar essa imunização da sua criança para ela ficar completamente protegida. Obrigada, viu, Maíra? Desinformação e falta de vacina dão nisso, casos suspeitos e investigação.